O assunto hoje é Brasileirão. Vai começar o maior campeonato da América, o mais importante, só que o mundo não sabe disso. E o Campeonato Brasileiro começa com a sombra, a ameaça de ter um processo de hegemonia de 3 clubes. Nos últimos 6 campeonatos, só 3 clubes venceram. O Palmeiras, atual bicampeão, o Atlético, campeão de 2021, o Flamengo, bicampeão em 2019 e 2020, o Palmeiras também ganhou em 2018. Nós vamos ter que voltar a 2017 para achar outro clube vencedor. Agora, o problema não é você ter um grupo de 3 clubes que conquistam tudo num período de tempo. O problema é você ter isso espalhado por mais tempo e não ter a alternância de domínio. Então vamos pensar num processo 10 anos atrás, quando o campeão brasileiro foi o Cruzeiro. E naquele período, 2010, Fluminense, 11, Corinthians, 12, Fluminense, 13, Cruzeiro, 14, Cruzeiro, 15, Corinthians, também havia um processo hegemônico de 3 clubes que em 6 anos ganharam todos os campeonatos brasileiros da Série A. Naquele período, o trio era Fluminense, Corinthians e Cruzeiro. E a alternância existiu num nível tal que 10 campeonatos atrás, ou 11 campeonatos atrás, em 2013, o Cruzeiro era campeão da Série A e o Palmeiras era campeão da Série B. E em 2022, o Palmeiras ganhou a Série A e o Cruzeiro ganhou a Série B. É aqui que está o X da questão para fazer um grande campeonato. É aqui que está a diferença capaz de explicar por que o campeonato inglês teve uma liga que transformou lixo em ouro, enquanto a Itália transformava ouro em lixo. O Brasil precisava ter a liga, precisa ter a liga, mas é uma liga que pense de um ponto de vista coletivo, como a Premier League fez para transformar lixo em ouro. Se em 2008, quando hegemônicos eram Manchester United e Chelsea, se eu dissesse para você, daqui a 15 anos, quem vai disputar o campeonato vai ser o Liverpool e o Manchester City, provavelmente você teria me achado louco. E se você olhar 15 anos atrás, ou se eu disser para uma criança, para um adolescente de 15 anos hoje, que 15 anos atrás Manchester United e Chelsea eram hegemônicos, eu pareço louco de novo. A graça tá na alternância. E a gente continua falando de espanholização, e o Campeonato Brasileiro continua sobrevivendo. Espanholização é você pensar que de 2005 a 2023, Barcelona e Real Madrid ganharam todos os campeonatos menos 2, 14 e 21 vencidos pelo Atlético de Madrid. Se você pensar que nesse período o Atlético de Madrid também foi vice-campeão uma vez e o Villarreal foi vice-campeão uma vez, e todas as outras vezes Real Madrid e Barcelona ficaram em primeiro e segundo ou segundo e primeiro. E que no Brasil nunca, desde 1959, jamais aconteceu de haver 2 temporadas consecutivas com os mesmos 2 clubes se revezando em primeiro e segundo. Nunca. Presta atenção nos últimos 5 anos. Palmeiras campeão em 18, Flamengo vice. 19, o campeão foi o Flamengo e o vice foi o Santos. Em 2020, o campeão foi o Flamengo e o vice o Internacional. Em 2021, o campeão foi o Atlético e o vice foi o Flamengo. Em 2022, o campeão foi o Palmeiras e o vice foi o Inter. Em 2023, o campeão foi o Palmeiras e o vice foi o Grêmio. Olha como é diferente. A gente fala há 15 anos sobre espanholização do futebol brasileiro, que um dia pode vir a acontecer, e no entanto espanholizou a NBA, que teve 4 campeonatos seguidos decididos por Golden State e Cleveland, mas nunca aconteceu isso no Brasil. Para não acontecer, precisa ter um processo de crescimento do campeonato como se fosse uma árvore, de pensamento coletivo, de plantar para que a árvore cresça inteira, forte e saudável, para que todos os galhos sejam verdes e frondosos, uns maiores do que os outros. Como qualquer árvore, o Brasileirão também vai ter que ser assim. Mas apesar de não ser cuidado desta maneira, o Brasileirão dá sinais de vida todos os anos. O ano passado registrou a melhor média de gols em 12 anos, desde 2011. No ano passado, a maior média de público de toda a história
história do futebol brasileiro e você pode comparar com qualquer outro campeonato, 26.500 por jogo. O desafio desse ano é repetir essa média de público altíssima, que não vai ser fácil alcançar, até porque tem times que com estádios menores, como Criciúma, como Juventude, que tomam lugares de times poderosos como o Santos, que leva público em todos os lugares do Brasil, e o Criciúma e Juventude de outra maneira, né? Então vai ser difícil repetir, mas é um processo importante que acontece no futebol brasileiro. O futebol brasileiro vendido a preço muito baixo, é verdade, para o mercado internacional e consegue entrar principalmente em Portugal. O campeonato vai ser de novo transmitido ao vivo. E a semana inteira, eu sei por ter assistido e participado da programação, o Canal 11 deu a vinheta. Brasileirão 2024 no Canal 11 exclusivo. Vai passar todo o jogo ao vivo. Tem um primo, Jorge Coelho, que mora em Sintra, e que diz que 5 anos atrás ele não sabia nem os nomes dos clubes. E hoje ele sabe a escalação do Botafogo, que era o líder do ano passado, Palmeiras, Atlético, Flamengo, Fluminense, Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Internacional. Quem vai ser o campeão brasileiro? Nenhuma chance de saber nesse momento. O Inter vem forte, o Grêmio pode ser campeão, o Rio Grande do Sul precisa voltar a ter o título, os 3 hegemônicos dos últimos anos podem ganhar o campeonato, o Fluminense pode ganhar o campeonato, o Botafogo pode voltar. Tem muita coisa imprevisível. E é isso que faz do Brasileirão não um dos maiores campeonatos do mundo, mas o maior campeonato da América. E se trabalhar um pouquinho, vira um campeonato chamariz em todo o planeta. Clica aqui e se inscreve. A gente vem aqui falar de futebol.